Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Orlando do canal A Voz da Bíblia e com muita alegria estou de volta para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que está registrado no livro de Mateus, no capítulo de número 15, o versículo de número 10 em diante. Uma palavra digna de toda aceitação, digna de uma análise mais profunda, e eu quero trazer essa palavra para que você venha meditar nela, porque eu tenho certeza que ela vai falar profundamente ao seu coração. Mas antes de ler o texto, eu quero te convidar para se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu joinha, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Não deixe de compartilhar, meu amado irmão. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, porque você vai estar ajudando o canal a alcançar outras pessoas. Porque o meu foco é alcançar vidas, almas para o reino de Deus. E quando você contribui, quando você compartilha, quando você participa da divulgação, divulgando os canais para os seus amigos, outras pessoas que precisam de ouvir a palavra do Senhor, você vai estar semeando a palavra de Deus. E com certeza você será recompensado naquele dia da parte do nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu trabalho, né? Que Deus abençoe seu coração. Fique comigo até o final do vídeo. Vamos ler a palavra de Deus a partir do verso 10 do capítulo 15 de Mateus, que diz assim: E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Ouvi e entendei. Irmão, nós temos que ouvir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Nós temos que ler, ouvir com os ouvidos, mas entender com o coração. Porque senão nós vamos ficar no quadro daquelas pessoas que Jesus falou: ouvindo não entendereis e vendo não enxergareis. Aí é complicado, né? Mas se nós ouvir com os ouvidos e entender com o coração, procurar entender com o coração, com certeza a palavra de Deus vai entrar em nós e nós vamos entender com o coração e vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Do contrário, vamos ficar sem fruto, sem entendimento. Igual muitas pessoas lêem a Bíblia como um jornal e repete, né? Aquela palavra todo dia, mas não procura entender com o coração, não sabe, não entende, não compreende o valor, o poder que aquela palavra que ele está lendo tem. Então, vamos meditar com o coração para entendermos a palavra do Senhor. Aí Jesus chamou a atenção da multidão e disse: Ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, né? O que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, na verdade, quando Jesus está falando aqui o que contamina o homem, ele não está falando simplesmente do homem no seu sentido físico. Está falando do homem espiritual. É isso que Jesus está querendo dizer. É claro que nós entendemos que tem muitos tipos de alimento que nós temos que nos abster. Nós temos que evitar de se alimentar, porque ele pode trazer um dano muito grande para a nossa saúde física. Mas como se trata de coisas espirituais, nós vamos entender espiritualmente. Porque o homem físico é a imagem, é o corpo que Deus criou para que as pessoas possam ver, contemplar. Mas Jesus está falando do homem interior, da sua alma, do seu espírito, que nós temos que ter cuidado com o que possa contaminar a nossa alma. É isso que Jesus está querendo dizer. Então, o que contamina o homem não é o que ele come. Voltando a dizer, falando do homem espiritual, falando do nosso interior, do nosso eu, falando da nossa alma. Entendeu? É isso que a Bíblia está querendo dizer. Então, nada que você come contamina a alma, contamina o homem espiritual. Mas o que sai da boca, isso contamina. Então nós vemos que, então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhes:
disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Entendeu? Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O Evangelho, ele é anunciado para todos. A palavra de Deus é anunciada para todos. É tanto que eu fiz um vídeo ontem, se eu não me engano, que fala que a palavra de Deus, o Evangelho do Reino, vai ser pregado para todas as gente, em testemunho a todas as gente. Mas nem todo mundo vai aceitar o Evangelho. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas desprezam. Ele não quer a palavra de Deus, ele quer o mundo. Ele quer as coisas daqui. Ele não quer Deus. Entendeu? Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele dá oportunidade. Ele não condena ninguém sem ouvir. Não, ele não condena ninguém sem ouvir. Ele dá oportunidade para o homem ouvir. E aqui, o Senhor Jesus diz: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. E quem é essa planta que o meu Pai Celestial não plantou? O próprio Jesus falou: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, quem é o Pai? É o Espírito Eterno. Quem é Jeová? O Espírito Santo. E quem faz a obra da conversão no coração do homem? O Espírito Santo, o próprio Jeová. Jesus, ele fez a missão de vir para anunciar aquilo que ele aprendeu do Pai, aquilo que o Pai passou para ele. Ele mesmo chegou a dizer: tudo que eu falo para vocês eu aprendi junto do meu Pai. Eu não faço nada fora daquilo que o meu Pai me falou e me enviou. Jesus, ele cumpriu uma missão aqui, entendeu? Mas o Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, o Espírito Santo, quando nós anunciamos a palavra de Jesus, que é o próprio Cristo, para as pessoas, e as pessoas crêem no Senhor Jesus Cristo como Salvador, ele está crendo na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Agora, quando ele não crê na palavra, ele não crê em Jesus. E se ele não crê em Jesus, não tem como o Espírito Santo fazer a obra na vida dele, que é o próprio Jeová. Ele não é aceito por Jeová, entendeu? Ele não é aceito porque ele rejeitou o Filho. Se ele rejeitou o Filho, ele está rejeitando o Pai. Se ele rejeitou a palavra, que é o Filho, o verbo que encarnou, está rejeitando o Pai. Então ele tem que ser arrancado, porque não foi plantado. A planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada, entendeu? Será arrancada. Ela não vai participar do reino de Deus, não vai poder ser salva, será arrancada, será banida, porque ela não aceitou o testemunho, não aceitou o sacrifício, não aceitou a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, no seu coração, para ser transformado pelo Espírito Santo. Para que o Espírito Santo tenha como fazer uma obra completa. Não tem como Deus fazer uma obra na vida do homem se o homem não passar por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por ele. Tem que passar pelo caminho. Se não passar pelo caminho, não entra no céu, não chega a Deus. O Espírito Santo não faz a obra, ele será arrancado e lançado no lago de fogo, no dia do juízo de Deus, após a grande tribulação e os outros, ou lá no juízo final, no grande trono branco. Então nós vemos que ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, deixa esse povo, são condutores cegos, eles não enxergam, eles não entendem com o coração, eles não compreendem. Deixa eles. Quando você prega para alguém que alguém zomba de você, deixa ele. Não fala nada, deixa ele. Se ele for uma planta que o Pai não plantou, ele vai ser arrancado. Ele não quer, ele não aceita. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Deixa eles. Ora, se um cego e a outro cego, ambos cairão na cova, ambos cairão no buraco. O cego, quando vê outro cego, eles vão se suicidar. Essa é a verdade. Tem muita gente que estão buscando, entendeu? A palavra de Deus, entendeu? Palavra pregada por pessoas cegas, que não tem interpretação, não conhece profecia, não conhece a palavra, entendeu?
pregando um evangelho fácil, um evangelho de prosperidade, um evangelho que só fala de bênção, de bênção, de bênção, e não fala o preço que temos que pagar. Ah, mas Jesus já pagou o preço. Sim, ele pagou o preço para abrir a porta, para escancarar a porta. Jesus, ele fez isso por nós, ele já fez a obra do Calvário. Agora nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que acreditar, nós temos que abraçar a palavra, nós temos que acreditar na palavra, nós temos que nos alimentar da palavra, comer a palavra, guardar no coração, para que sejamos uma planta maravilhosa que o Pai, que o Espírito Santo plantou. Então, o que a Bíblia diz? Tem pessoas anunciando um evangelho de comida estragada. Mas as pessoas acham melhor o evangelho fácil, o evangelho que traz só maravilha, só fala de bênção, só fala, sabe? Porque o evangelho de Deus, ele fala, ele revela para nós bênção, ele revela prosperidade, ele revela muitas coisas boas para o nosso ego. Mas só que ele também traz, ele revela para nós também o juízo, a cobrança. Ele revela para nós também, porque, resumindo, o Evangelho de Cristo, ele revela os céus, o reino de Deus, o gozo eterno, mas revela também a condenação eterna. Ele fala do céu e fala do inferno, fala do reino milenial e fala do lago de fogo para o reino da besta, que não quer aceitar. As pessoas não querem, são planta daninha, tem que ser arrancado e lançado no fogo. Essa é a verdade. Eles não querem Jesus, só que quando fala de Jesus para eles, eles acham que eles já têm Jesus, vivem uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida longe de Deus, não ama o próximo, não respeita as pessoas, vivem uma vida horrível, mas tem Deus, porque eu acredito que tem Deus, eu acredito que Deus existe. Não é só isso, você tem que dar fruto, porque a árvore se conhece pelo fruto. Então nós vemos que e Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos ainda não entendeu, ainda sem entender, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Aí Jesus está falando agora do alimento sólido que nós nos alimentamos. Ele entra pela boca, o homem come qualquer coisa, ele vai para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai do homem, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem. O que contamina o homem é as palavras que ele fala. Que a palavra tem poder de abençoar e tem poder de amaldiçoar, tem poder de limpar e tem poder de contaminar. Entendeu? Se a boca do homem só fala coisa que não presta, ele cada dia mais ele está sendo contaminado. Mas se ele fala coisas boas, ele está sendo purificado, ele está sendo abençoado. Porque há poder nas palavras. Por isso que eu, se eu não me engano, eu fiz um vídeo, mas eu quero repetir aqui, que nós temos que nos alimentar da palavra. O pecado é um mal que ele mora no homem. Jesus já perdoou, mas ele está lá dentro do coração. Você que tem que policiar, você que tem que prender, você que tem que escravizar o seu ego, o seu pensamento negativo, as suas ações que não agradam a Deus, que mora dentro de você, dentro de nós. Nós é que temos que prender e compreender como encarcerar, como aprisionar o pecado que mora dentro de nós, porque o pecado mora no homem. Ah, mas ele é crente, ele é lavado pelo sangue de Jesus, mas o pecado está lá. Se ele não tomar cuidado, ele ressuscita. Se ele não vigiar, o pecado começa a sair através de palavra. Então, o crente tem que se alimentar da palavra. Quanto mais você come a palavra, quanto mais você se alimenta da palavra, mais você aprisiona o pecado que está dentro de você. E o pecado fica coberto, preso, manietado pelo poder da palavra. E aí, só coisas boas que tem dentro de você começa a sair, palavras boas, palavra de evangelismo, adoração, entendeu? Quando nós erramos, é porque está ressuscitando alguma coisa de nós.
E nós temos que ter cuidado, pedir perdão e buscar de Deus misericórdia, porque todo homem peca, todo homem erra, toda mulher erra, todo mundo falha. Mas só que você tem que falhar e tem que reconhecer a sua falha e pedir perdão e orar ao Senhor e comer a palavra, se alimentar da palavra, para que aquele mal não volte a ressuscitar de dentro de você. Por isso que Jesus disse que o que contamina o homem não é o que ele come, fisicamente falando, mas é o que sai de dentro. Porque a palavra que sai de dentro, ela contamina o homem. Se ela for boa, ela é benção. Se não, se ela for mal, ela contamina. Entendeu? Porque ela procede do coração. Porque lá no coração é que saem os pensamentos, tanto bom como mal. Então nós temos que ter cuidado. Dá para nós medir a nossa vida espiritual se ela é mais boa ou mais ruim. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Tem gente que está buscando perfeição. Tem pessoa quando vai se casar, quer se casar com uma pessoa perfeita. E não existe ninguém perfeito. O casamento tem que ser policiado, tem que ser conduzido, tem que ser conversado, tem que ser orado, tem que buscar de Deus, tem que saber conduzir. Mas não existe perfeição numa vida a dois. Perfeição só vamos alcançar na eternidade. Mas nós temos que ser aquele tipo de pessoas que reconhecemos quando erramos, pedimos perdão do nosso erro, do nosso pecado, e nos consertamos diante de Deus, e procuramos fugir daquilo que está nos contaminando, que está nos aprisionando, ou que está nos frustrando diante de Deus, entristecendo o Espírito Santo. Isso que nós temos que cuidar. Entendeu? Aí a Bíblia diz aqui, Jesus falou para ele, vocês não compreendem porque do coração procedem os maus pensamentos. Mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aí tem gente que exige tanto, tem que lavar a mão, tem que lavar o pé, tem que tomar banho meio-dia, tem que tomar banho de noite. É bom, é higiênico, é uma bênção tomar banho. Eu estou pregando a palavra. Claro que se a pessoa puder lavar a mão para todos os dias, toda hora que ele vai comer, é bênção, que ele vai evitar de comer alguma coisa que contamina o seu corpo físico. Só que a sua alma, o homem interior seu, não é contaminado por comida, não é contaminado por nada disso. O que contamina é o que sai de dentro, é os maus pensamentos que contaminam o ser humano, espiritualmente falando. Porque eu estou falando de coisas espirituais, de homem espiritual, não estou falando de homem carnal. Entendeu? Eu não estou falando de um corpo, de uma imagem, de um corpo que é representado na terra por Deus. Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Só que a imagem verdadeira de Deus é o homem interior, que está dentro desse corpo. É o meu eu. Esse aí é que não pode ser contaminado, que eu tenho que procurar me corrigir e pedir perdão e se humilhar. Por isso que Jesus disse, aquele que não perdoa o seu irmão, o seu próximo, ele não é perdoado por Deus. Entendeu? Então o que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que sai da boca. Agora eu quero ler um verso aqui, no livro de Gálatas, no capítulo de número 5. E o versículo número 18 em diante diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, do pecado. Isso que Deus está querendo dizer, porque as obras da carne, as obras do pecado, da carne, são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que Paulo estava querendo dizer aqui, usado pelo Espírito Eterno? Porque para termos cuidado com as obras da carne, que são manifestas, as quais são prostituição. O crente não pode viver uma vida de prostituição, não pode viver uma vida de impureza, de lascívia, não pode viver uma vida de idolatria, adorando imagem, idolatria, não pode viver essa vida.
ele não pode participar de atos de feitiçarias, ele não pode ter inimizade com ninguém, não pode ter porfia, não pode ter emulações, iras, pelejas, dissensões, não pode ser uma pessoa cheia de heresia, entendeu? Não pode ter invejas, não pode causar homicídio, não pode viver na bebedice, não pode viver na glutonaria. Glutonaria, para quem não sabe, é comer demais, exagerado. Só pensa em comer, comer e beber, e não pensa na alma, no espírito que precisa de Deus. Glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a pergunta que eu quero deixar para você é essa: você está cuidando do seu homem interior, do seu espírito? Ou você está somente cuidando da sua carne, do seu corpo físico, e não está cuidando da sua alma, do seu espírito? Que Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Eterno, Deus Eterno, continue falando no teu coração. E que você possa se inscrever no canal, divulgar o canal, compartilhar o vídeo e receber as bênçãos de Deus em nome do Senhor. Que Deus abençoe.